Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Hoje eu farei a leitura do verso 5 até o verso 9. Todavia, nossa meditação será até o verso 8. Efésios capítulo de número 6, versos de 5 a 9. Meditação no texto do verso até o verso 8, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e nos conduza na compreensão da sua palavra antes de lermos a mesma. Senhor Deus, estamos aqui reunidos e neste momento pedimos ao Senhor, por meio de Jesus, o único que nos dá acesso ao Senhor, que nos abençoe, no sentido de que sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito, e com isto então, Senhor, compreendamos a Tua palavra, e vejamos a mesma permear a nossa vida, em tudo aquilo que aqui virmos. Peço, Senhor Deus, também, que me conceda a graça de explicar e aplicar esse texto à vida de cada um de nós. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto de Efésios, capítulo de número 6, nós nos deparamos com parte daquilo que é a estrutura proposta pelo apóstolo Paulo para o viver digno do Senhor. De maneira muito clara, e não precisa aqui grande percepção, você vai notar que o primeiro ambiente onde esta vivência se dá é na família. Daí, no capítulo 5, verso 22, até o verso 33, a relação entre esposo e esposa. Depois, ainda dentro da família, você tem a relação entre os filhos e os pais, capítulo 6, de 1 a 3. Depois, a relação dos pais com os filhos, no capítulo 6, verso 4. Mas a partir deste capítulo 6, versos 5 até o 9, o apóstolo Paulo agora extrapola as fronteiras domésticas e vai para as relações na sociedade, fora do ambiente doméstico. Porque aqui agora a relação não é mais necessariamente de consanguinidade, mas de estabelecimento contratual, de trabalho. E Paulo quer que os seus leitores entendam muito bem isto, visto que também nesta área deveriam viver e agradar ao Senhor. Por exemplo, se você observar no capítulo de número 4, verso 28, você vai ver um tema que é tratado por Paulo, e ainda ele não tinha chegado ainda nesta questão de relacionamentos, mas que está de algum modo relacionado com um dos aspectos do trabalho, que é o de não furtar.
Por favor, veja comigo aí o verso 28 de Efésios 4. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao quê? Ao necessitado. Então, veja aqui na mente do apóstolo Paulo, aquele que é um servo do Senhor, ele precisa ter uma compreensão correta acerca do trabalho. E isso se dá não somente na medida em que ele deve trabalhar e não furtar, inclusive saber gozar do fruto do seu trabalho, mas também no que diz respeito aos relacionamentos entre senhores e servos, usando um pouco mais a nossa linguagem hoje, patrão e empregado. A relação trabalhista que tinha naquela época, que havia naquela época, não é a semelhança do que temos hoje. E aqui você precisa compreender três grandes influências nesse âmbito do trabalho, quando Paulo escreve essa carta. A primeira delas, logicamente, vem do ambiente histórico, no que diz respeito ao romanismo, não é? O Império Romano era aquele que vigia na época, e certamente as relações de trabalho que eram percebidas dentro desse império, também se verificavam nos demais relacionamentos sociais, ok? A outra influência era do Império Grego, que também era algo vivenciado por aqueles que viviam naquela época. Logicamente que não com a mesma ênfase do Império Romano, pois esse dominava, mas também trazia esta mesma perspectiva de relação trabalhista. E a terceira grande influência era a relação judaica de trabalho. Então, quando você olha para tudo isso e contempla aquela igreja em Éfeso e o ambiente que ela surgiu e a existência de judeus e gentios dessa igreja, você imagine quantas perspectivas diferentes sobre trabalho existiam naquela igreja. Não era só uma. Cada um defendendo talvez uma perspectiva, achando mais justo ou injusto. E a questão é, como é que eu, como cristão, independente dessas perspectivas, sou orientado pelo Senhor para viver em qualquer destes ambientes, quer seja o romano, quer seja o grego, quer seja o judaico, e agradando a Deus. Aí Deus usa o apóstolo Paulo para nos mostrar qual é a percepção que todo crente que quer agradar a Deus precisa ter acerca do seu trabalho. E é importante que você vislumbre que o que está sendo dito aqui não vale apenas para esta época, mas perpassa todo este tempo e chega a nós hoje, de maneira que os princípios são bem claros e eu e você precisamos saber. Aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu tenho sempre dito isso para você, porque não tem como deixar de pensar na igreja quando se prepara um estudo, né? Eu fiquei pensando quantos na nossa igreja são patrões, donos do negócio, e quantos têm empregados desses patrões, e quantos de nós somos também o quê? Empregados, somos servos, não é? Que trabalha de carteira assinada. E na nossa igreja, ao meu ver, né, a proporção maior é de pessoas que trabalham, são empregadas de alguém, do que são detentoras do seu próprio negócio. Então, de alguma forma, percentualmente falando, né, você tem um maior número de empregados do que de patrões. Usando a terminologia bíblica, de servos do que de quê? De senhores. Então, é importante a gente ter essa noção, porque não é uma realidade que está fora do nosso contexto. Pelo contrário, certamente essa palavra tem algo a ensinar para cada um de nós. Aí eu pensei também naqueles meninos que hoje fazem aquele tipo de trabalho, né, de menor aprendiz, que desde a mais idade adolescente já começa a trabalhar. Se começar a trabalhar errado dali, meu filho, para consertar no futuro é muito difícil, porque aquele costume errado vai fazer com que ele tenha uma vida profissional igualmente errada, só se Deus tiver misericórdia desta vida. Por isso, eu queria que você ouvisse essa palavra e dissesse assim: Senhor, me ensina a ser um bom servo, que é o ponto de hoje, agradando a Deus nas minhas relações trabalhistas. Como é que Deus quer que nós procedamos nessa condição? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e que o texto nos traz, irmãos, e que eu julgo que seja muito importante para nós, é entender quem somos dentro da relação trabalhista. E para isso,
É importante que você saiba que essa palavra servo, ela pode ser traduzida também como um escravo. Aí agora complicou, né? Porque você tem uma CLT aí no pescoço de muita gente. E você chamar o cidadão de escravo, aí agora você comprou uma briga. Mas lembre do contexto da época e daquela compreensão espiritual que eu preciso ter quando entendo isso. De alguma maneira eu estou relacionado com o meu patrão dentro desta instância na qual estavam os servos do passado, ou também chamados de quê? De escravo. Pastor, o senhor é a favor da escravidão? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o termo nos remete espiritualmente falando. Aqui a percepção que eu devo ter acerca da minha identidade como trabalhador, é que eu devo satisfação àquele que me é maior dentro dessa relação trabalhista. Escravo não é senhor, empregado não é patrão. Isso é muito importante que se entenda, irmãos. E, logicamente, que eu quero enfatizar essa questão, notando que hoje, se você trabalha em algum lugar, conhece alguém, você vai ver que as pessoas hoje, elas não querem mais receber qualquer tipo de ordem. Criam grande confusão. E gera um grande embaraço no ambiente da empresa. Porque elas não se veem nesta condição de submissão, de hierarquia, irmãos, que o próprio Deus estabeleceu. E aqui, talvez você diga, não, mas isso aqui não é para mim não. Eu não sou escravo de ninguém. Mas se você observar, esta mesma palavra que está sendo posta aqui, é a palavra que nos remete à própria ação do Senhor Jesus Cristo, quando Ele, sendo o Senhor, fez-se o quê? Servo. Então você diria assim, é muito humilhante. Eu digo, é verdade, eu concordo com você, em gênero, número e grau, mas foi exatamente isso, a que o nosso Senhor foi o quê? Exposto. Para quê? Para nos salvar, para nos resgatar das trevas, para executar um trabalho humilhante, para agradar ao seu Senhor, que era quem? O seu Pai. Pois ele entendeu que a sua comida e a sua bebida era fazer o quê? A vontade do Pai. Então a primeira coisa que você tem que saber, quando você vai trabalhar, é que você está debaixo de autoridade, e você deve satisfação àquele que é o seu Senhor. Isso precisa ficar claro na nossa mente, e precisa descer ao nosso coração. A segunda coisa que eu queria que você entendesse também, e que eu creio que é importante dentro dessa relação trabalhista, diz respeito, irmãos, à nossa tarefa. O apóstolo Paulo, ele não se detém a descrever os tipos de trabalho, mas ele coloca o verbo que é o mesmo que está posto para os filhos, ok? O mesmo que está posto para os filhos, e já já vou mostrar a implicação disso, que é a de obediência, de submissão. Então, o que é requerido dos servos ou escravos? É requerido o quê? Obediência ao seu Senhor, segundo o quê? A carne. Preste bem atenção nisso. A primeira coisa importante é que o apóstolo Paulo, ele usa a mesma palavra de obediência para filhos, também para servos. E aqui há uma implicação muito importante. Dificilmente alguém que não é um bom filho obediente será um bom servo. Preste bem atenção nisso. Observe bem. Um cidadão que ele não é um filho obediente, dificilmente, só um milagre, ou por conveniência, ele será um bom quê? Servo. Porque o que é requerido do filho para o pai, é a mesma coisa que é requerida do servo para o seu Senhor. Então, por exemplo, se eu fosse de uma empresa de RH, não sou, mas uma das coisas que eu perguntaria a alguém que eu fosse contratar era exatamente, como é a sua relação com seus pais? Você os honra? Ah, meu pai não quer saber de meu pai não. Pois é, essa mesma postura
Pode esperar, porque ela acontecerá dentro da relação trabalhista. É só uma questão de tempo. Por isso que o termo usado, obediência, é o mesmo. Que a submissão, que parte do reconhecimento da honra devida. E note bem, irmãos, que ele diz assim, olha, submissão aos vossos senhor, segundo o quê? A carne. Alguém diria assim, mas pastor, qual o limite dessa submissão? É cega? Não. Lembremos do princípio que já está posto no livro de Atos. Eu não posso ser submisso quando isso contraria a vontade de quem? De Deus. Então, não é uma submissão cega, é uma submissão cujo limite estabelecido pelo próprio Deus é o quê? Até que eu não transgrida a lei do Senhor. Por exemplo, uma coisa bem antiga, uma jovem lá na cidade onde eu morava, tinha um patrão, e esse patrão tinha um comércio, e ele exigiu dela que ela começasse a tirar nota fria, né? Derada. Aí ela disse, não vou fazer isso não. Eu lembro que na época ela veio conversar e disse, pastor, o que é que eu faço? Eu disse, minha filha, você já fez o certo. É não fazer. É não fazer. Ah, mas eu, não. Nem pense nisso. Mas eu vou, aí finalmente, né, o argumento de autoridade. Mas aí eu vou ficar o quê? Desempregada. Minha filha, não se importe com isso. Você quer ficar empregada e presa ou desempregada e livre? Porque isso vai dar errado. Porque trata-se de um pecado, é um crime. Não faça isto. Então, essa submissão ao nosso Senhor segundo a carne, ela tem o quê? Um limite. Qual é o limite? Desde que não transgrida a lei do Senhor. Então, primeira coisa, ter consciência de quem eu sou. Sou o quê? Servo. Eu não sou patrão. Então, eu não boto o pé em cima da mesa, eu não chego a hora que eu quero, eu não mando e desmando, eu estou ali para o quê? Obedecer. Até onde? Até o limite em que isso não me leve a transgredir a lei do Senhor. Agora, um detalhe importante que Paulo, conhecendo, né, o nosso coração, ele coloca alguns qualificativos nessa obediência. Por favor, veja comigo aí no verso 5, diz assim, obedecendo o Senhor segundo a carne com temor e tremor, temer e tremer. Pastor, por que Paulo diz temor e tremor? O que ele tem aqui? É para eu ter medo do patrão? Não, é o respeito, é a devida reverência à condição posta. Quando eu era militar, irmão Raimundo aqui, quando chegava um superior, o que é que o subordinado fazia? Se tivesse sentado, levantava, prestava continência, aí depois que fosse respondido, aí ele podia retomar. Foi tão bom ter aprendido isso, irmão, pois hoje eu vejo uma pessoa mais velha chegar próxima de uma mais nova, e a mais nova parece que nem dá conta. Pior ainda, se pensar em transporte público, aí você vai sofrer. Se for aqui em Teresina, que o calor é grande, o cara está na janela tomando vento, você acha que ele vai dar lugar para ninguém? Vai nada. Difícil isso. Temor e tremor aqui é relacionado com a questão da reverência devida. Não é que eu vou viver com medo, me tremendo do patrão, não é isso não, mas é entender que ele é alguém que diante de mim tem um respeito que o próprio Deus colocou para que eu tivesse, para com ele. Mas aí tem um problema. Qual é o problema? É que esse temor e tremor deve ser na sinceridade do vosso quê? Por que Paulo disse isso? Porque ele sabe que tem gente que por fora é uma coisa e por dentro o quê?
é outra. Por isso que ele coloca, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Porque Cristo está vendo, meu filho. Imagine o seu Senhor, como se você tivesse que prestar essa obediência a Cristo. Ele está vendo. Se você está tendo aquela reverência, porque de fato honra interiormente, ou se é apenas uma questão exterior. Por isso que ele completa dizendo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, escravo, fazendo de coração a vontade de quem? De Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja submisso. Agora faça isso de coração, não faça isso com disposição errada. Alguém me perguntou certa feita, pastor, o que é melhor? Ouça bem a pergunta, tá? Eu fazer o certo com a motivação errada, ou eu não fazer para ser hipócrita? O que é que você responderia? Ou entenderam a pergunta? Eu fazer o certo com a motivação errada, ou eu não fazer o certo para não ser hipócrita? Quando você faz essa pergunta para a pessoa, você só deixa ela com quantas possibilidades de resposta? Pensa. Faço certo com a motivação errada, ou não faço certo para não ser hipócrita? Quantas possibilidades eu tenho de responder essa pergunta? 2. Mas só tem 2 respostas para esse texto? Não. Aí eu disse para ela, nenhuma, nem outra. Você tem que fazer o certo com a motivação, porque Deus não quer uma coisa ou outra, ou fruto de hipocrisia, ou desobediência. Não, Ele quer obediência sincera. Mas a gente quer encontrar uma saída. Eu não vou ser hipócrita, eu não quero fazer. Não, por que você não vai fazer? Por que você não admite que o seu coração está quebrado, que você precisa de arrependimento e vai submeter ao Senhor? Submeter a sua vontade, a vontade de Deus. Por isso que ele diz, fazendo de coração a vontade o quê? De Deus. Então esta é a submissão que é requerida. Primeira coisa, meu papel. Segundo, primeira, minha identidade. Segundo, meu papel. O que é que eu faço? É ser o quê? Submisso. Por dentro e por fora. Aí ele dá uma outra situação aqui no verso 7. Por favor, terceiro item. Tá? Primeiro, minha identidade. Segundo, minha tarefa ou missão. Terceiro, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como o quê? Como a homens. Bom, aqui tem um detalhe. Nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo está trabalhando que questão? É qual é o meu referencial para ser um bom servo? Porque eu posso ter um péssimo patrão, um péssimo senhor, um bruto, um homem malvado. Tem gente assim, ímpio mesmo. E aí como é que eu vou servir? Se eu tomar ele por ele mesmo, eu não vou ter razão para servir. Nesse sentido, portanto, Paulo ajusta a visão do crente para que ele entenda que uma vez que ele está na relação trabalhista, e ele vai lidar com essa pessoa que pode ser um péssimo patrão, ele precisa contemplar antes do patrão quem? A Deus. Eu estou ali para servir a quem? A Deus. Por isso, verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não o quê? A homens. Meus irmãos, isso aqui é tão importante. Por que, pastor, isso é importante? Porque na nossa pequenez, a gente vê com esses olhos, e não consegue ir além no sentido de perceber, que qualquer relação trabalhista não se dá por causa do homem, mas pelo Senhor que nos pôs nela. Então qualquer disposição minha para fazer,
e a gente deve fazer sempre o melhor, a quem eu estou fazendo? Ou a quem eu estou servindo? A Deus. Então faça o melhor trabalho, de boa vontade, para Deus. Mas e meu patrão? Não importa. Faça para Deus. Deus vai tratar dos patrões. Mas a você cumpre o quê? Servir de boa vontade. Não como a homens, mas como a quem? A Deus. Por favor, abra a sua Bíblia. Na primeira epístola que escreveu Pedro. Primeira epístola de Pedro. Abriram? Capítulo de número 2, verso 18. 1 Pedro 2, 18. Abriram? Posso ler? Servos, mesma palavrinha lá. Qual é também a tradução? Escravo. Sede submissos, mesma palavrinha. Com todo temor ao vosso Senhor, mesma expressão. Veja que o princípio de Paulino e Petrino é o mesmo. Não somente se for bom e cordato, mas também é o quê? Vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Veja que Senhor ali, a letra minúscula, é o Senhor segundo a carne. Não somente se for bom e cordato. Quem que é bom e cordato? Mas também, se ele for o quê? Perverso. Ah, não dá não. Não dá, não dá. Eu não aguento. Eu não aguento. Por que eu vou fazer isso? Agora eu quero que vocês leiam a partir do 19. Vamos lá. Por que eu tenho que servir a um Senhor, até se ele for perverso? Vamos lá, 19. Porque isto que alguém sofrendo é uma questão de consciência, meu filho. É uma questão de quê? Consciência. E aí, você vai me dizer o que agora? Diga, irmãzinha. Crente pode fazer greve? Essa é a pergunta da irmã. Crente pode fazer greve? Não é uma pergunta boa essa? N-A-O-Tio. Não. Isso não é expediente cristão para resolução de demandas trabalhistas. Eu não estou dizendo que ele não possa ter direitos trabalhistas, eu não posso dizer que ele não queira requerer tais direitos, mas esse não é o expediente. Claro? Pastor, e o que fazer? Adote outras demandas. Mas é direito. Ok. Ó. Mas eu já disse a vocês que nem tudo que é legal é moral. Você quer andar na legalidade? Foi aprovado casamento aí de pessoas do mesmo sexo. E agora? Vamos caminhar assim?
Como é que a gente vai proceder agora? Então pense nisso, tá bom? Diga, irmãos. Uhum. Em manifestações de cunho político, ele pode fazer, se nós entendermos a questão do conceito político à luz da Escritura, é válido. Mas essa que temos aí no mundo, não. Uma vez eu dei um estudo para a mocidade, eu não sei quem estava aqui na época sobre política. Alguém lembra? Faz um tempinho já, não faz? Tem que renovar isso aí. Pronto, exatamente. Na época a gente estava no refeitório, que é reformando a igreja. Faz um tempinho já. E naquela oportunidade, a primeira coisa que eu disse, antes de falar de qualquer coisa de partido, foi estabelecer o conceito de política. Porque eu entendo que se nós não tivermos conceitos corretos das coisas, de repente a gente está achando que está falando do mesmo assunto, só que você entende de um jeito e o outro entende de outro. Então, toda atividade de governo, ela é essencialmente uma atividade política. Entenda governo? No sentido mais amplo, estou falando de governo estadual, de governo. Então, nesse sentido, eu preciso ter como cristão uma postura de governo. Agora, eu não estou falando de postura o quê? Partidária ou apartidária, isso é uma outra demanda. Ok? Eu estou preparando uns estudos aí, para a gente ver, se Deus permitir, sobre política. Tá bom? Queira Deus que dê certo. Pastor, e na relação de patrão e empregado, como se dá hoje dentro do nosso contexto social? Porque assim, eu como cristão, não me é lícito fazer greve, usar desse expediente. Mas a representatividade que eu tenho junto ao quem emprega, normalmente não sou eu pessoalmente, mas um sindicato. Como eu devo, então, visto que o sindicato decidiu por greve, e aí como é que eu fico na... Agora se aprofundou. O estabelecimento de instituições sindicais tem pressuposições não bíblicas. Aí é outro problema. Aí eu vou ter dificuldade. Então, eu sei que é difícil a gente lidar com questão trabalhista hoje, não é fácil, a legislação é muito densa, eu não sou um jurista, eu estou falando com a base naquele pouco que conheço, mas pegando a perspectiva dos princípios bíblicos, que devem me orientar em tudo. Então, nesse sentido, eu tenho que ter muito cuidado quando eu sou representado por uma entidade, porque pode ser que ela me represente e contrarie os princípios mais elementares da minha fé. Isso vai ser um problema. Ok? Então, o que fazer? Aí eu preciso recorrer às instâncias mais comuns que foram postas na própria sociedade, como, por exemplo, Ministério Público, outras coisas, para requerer aquilo que me é devido. Ok? Tranquilo? Vamos voltar para Efésios? Vamos lá. Entendeu aqui o texto de Pedro? Entendeu? Então vamos voltar para Efésios. Mas lembra que eu disse, né? E se o patrão foi ruim, malvado, perverso? Não importa, por uma questão de consciência diante de Deus. Esse princípio morreu? Não, perpassa até hoje. É o mesmo princípio, Deus não mudou. Aí eu vou usar o expediente que convém, segundo os princípios bíblicos. Agora, quando eu faço tudo isso, e ele contempla que há possibilidade de perversidade nessa relação trabalhista, o que é que eu preciso ter em mente que seria um lenitivo para a minha alma, além de uma consciência tranquila diante de Deus? Vamos ver o verso 8. A promessa para o servo submisso. Deus é tão maravilhoso que Ele nos faz promessas quando nós, então, nos engajamos numa relação trabalhista. Qual é a promessa?
certos de que cada um, se fizer alguma coisa, o quê? Aqui o boa é moralmente boa. Lembra que Deus vê o coração para saber a disposição? Então, se eu fizer uma coisa que é moralmente boa, do critério divino, olha só, receberá isso outra vez do Senhor, benefícios também, quer seja servo, quer seja o quê? Livre. Porque você podia ter pessoas que estão em relação trabalhista sendo escravo, ou ele é livre, mas de alguma forma ele está trabalhando para alguém. Então, independente da relação, quer seja como servo ou livre, se você fizer alguma coisa que é boa, você terá da parte de Deus o benefício de uma recompensa. Eu creio, irmãos, que essa recompensa aqui, e eu imagino estar caminhando junto com muita gente boa, ela não se dá não somente no futuro, mas no presente também. Na medida em que nós obedecemos ao Senhor e mantemos a nossa relação trabalhista, nós trabalhamos crendo que receberemos o fruto do nosso trabalho. O primeiro seria o salário devido, não é? Porque digno é o trabalhador do seu salário, mas em seguida também as próprias honras que decorrem de um trabalho que é bem feito, e quando eu digo isso, um trabalho feito diante de Deus e para a glória do Senhor. Então note bem, irmãos, que quando o Evangelho nos é dado, como foi para essa igreja aqui em Éfeso, não é só para levar você para o céu, não. É para você viver na terra como cidadão dos céus. E isso envolve seu relacionamento com sua esposa, o seu esposo, seu relacionamento com seu pai ou com seu filho, não é? Seu relacionamento com o seu patrão, de tal sorte que nós possamos andar de modo digno de Deus, inclusive em nossas relações o quê? Trabalhistas. Então, pense sobre isso, ore sobre isso, peça graça ao Senhor, para que você seja então um servo, onde quer que Ele lhe coloque, e glorifique o nome dEle. Antes de fazer as aplicações, passar a palavra aqui ao irmão, diga. Boa pergunta. Nesse contexto aqui, que você tem essas duas últimas palavras, quer seja servo ou livre, se eu for servo escravo, eu não tenho como sair porque eu fui comprado para aquilo. A não ser que eu fugisse. E aí você tem um exemplo de um escravo fujão, que depois foi convertido e teve que voltar. Mas se eu for livre, se eu sou livre, eu posso me submeter ou não àquela atividade de trabalho. Não, o trabalho não está bom para mim, o que é que eu vou fazer? Peço para sair. O que eu não vou ficar é ficar lá dando mau exemplo, péssimo testemunho, matracando o tempo. Já ouviram essa expressão, matracar o tempo? Nunca. É enrolando, embromando, fazendo piseiro. O serviço era para fazer em meia hora, você gasta 10 horas, achando que seu patrão não está vendo. Péssimo testemunho. Era para varrer direito, você joga para baixo do tapete. Era para gastar 1, você gasta 10. Que loucura é essa, irmãos? Aí vocês acham que Deus está assim, ó, com os olhos fechados, né? Não está vendo nada. Não está vendo seu atraso. Não está vendo que você chega tarde e quer sair cedo. Que você vai para o banheiro para dizer que está com necessidade porque não quer fazer o trabalho. A quem nós achamos que enganamos? A quem? Por isso que não é sem razão que Paulo diz, olha meu filho, se você é crente, foi salvo, estava morto, agora está vivo, você tem um andar digno do seu trabalho. Eu já vi tanta coisa. Tinha um cidadão que ele era motorista, nós temos um motorista aqui na igreja. Ele chegava ao final do expediente, ele furava o pneu do patrão, do carro,
para o caminhão parar e ele ficar ali dizendo que estava trocando o pneu. Que pneu é esse que fura toda hora? Toda semana esse pneu fura. Que negócio é esse? Não está careca. Só tem prego por onde esse homem anda? E o povo tem arte, irmãos. O ser humano tem arte. Então, o que é que Paulo quer? Que eu queria que você entendesse. Meu filho, se você está aqui hoje, você é empregado, funcionário público, ou se você foi contratado por alguém, não é? Por um serviço temporário, ou é funcionário de uma empresa, por favor, em Cristo, dê um bom testemunho. Seja reconhecido por ser zeloso no seu trabalho, porque serve a Deus. Não faça um caminho diferente desse. Vai ser uma desonra para o Evangelho. Coisa ruim é você chegar, vai indicar alguém para um trabalho, e a pessoa diz, não, fulano tal, não quero não. Rapaz, é longe. Eu não quero nem por sonho aqui. Eu pago para não ter ele aqui. Porque é trabalhoso. Por que isso, irmãos? Nós não deveríamos ser daqueles funcionários cobiçados. Quando você pensasse num cara bom de serviço, uma mulher boa de serviço, você não tinha que pensar logo num crente. Por que não é assim muitas vezes? Então, ande digno de modo digno de Deus, e seja um bom servo, sirva a Deus, faça de coração, não para homens, mas para o Senhor. Se ele for ruim, e você for livre, você tem o direito de sair. Se você está numa relação trabalhista, cumpra o seu contrato, até que você possa sair. Não exceda o limite da obediência a Deus, e saiba que você terá galardão. Deus te recompensará se você for um bom trabalhador. Nós precisamos trabalhar com esperança. E é isso que Deus nos dá em sua palavra. Lucas, e aí a gente encerra. Perfeito. Como eu que devo a obediência ao meu Senhor, ao meu patrão? O que eu devo fazer? Eu me submeto a esse trabalho? Faça tudo o que o princípio de guarda do dia do Senhor lhe permite. Passou disso, não faça. Como, por exemplo, se você sabe que isso vai lhe trazer problema, não admita esse trabalho. E aí esperar E a igreja que ama esse irmão e quer vê-lo em obediência, deve atendê-lo em suas necessidades. Agora, se perceber que ele é escorado e encontrou na igreja a guarida boazinha para ele ficar ali dizendo que não trabalha porque é dia do Senhor, sendo que aparece trabalho ele não quer fazer, porque só quer aquele trabalho, ele não quer capinar, ele não quer ajudar, ser ajudante de pedreiro. Não, esses aí eu não quero não, só quero um trabalho. Não. Você não quer trabalhar? Você quer trabalho ou emprego? Pensar. Ali. Pastor, durante meu trabalho eu converso muito com as pessoas, né? Uhum. Aí tem deles que tem empresa e tudo, às vezes a gente quer indicar até uma pessoa que é crente e tudo, necessitada. Aí tem deles que dizem assim, rapaz, se for crente eu não quero de jeito nenhum. Que eu já tive problema com fulano que chega dizendo que é crente e tal, e foi o pior funcionário que eu tive. Que péssimo exemplo. Por causa desses princípios que a gente tem, que era para ser cumprido, e o testemunho lá ele faz o contrário. Terrível. Né? Às vezes é fuxiqueiro, às vezes é confusento, e às vezes é preguiçoso. Então dá um péssimo Ele é tudo, testemunho. né? Só não é crente. Só não é crente só na boca, o coração anda longe. Eu ia dizer, só não é gente, Mas né? eu acho que muitas pessoas aqui talvez já tenham ouvido isso de alguém, por causa desses péssimos testemunhos que a gente tem. Queira Deus que não tenha ouvido acerca de si mesmo, né? O que seria muito terrível. Tá bom? Vamos ficar de pé. John, quer perguntar, John? Pastor, é porque o senhor falou anteriormente, no início, né? A questão da relação de trabalho, que deve haver aí a hierarquia, né? Sim. Mas se vê hoje,
isso eu queria que o senhor orientasse a questão dos patrões, né? Dos senhores. Porque hoje se dissemina muito a questão de colaboratividade. Hoje você não se chama mais nenhum funcionário, de empregado, mas sim de colaborador. Porque se tem a ideia de que eu subi o patamar daquele cara, como se ele fosse dono da empresa junto comigo, vai, de certa forma, melhorar o desempenho dele nas atribuições. Então, eu devo buscar, se eu tiver uma empresa, né? Então, eu devo buscar isso, esse tipo de sistema de colaboração, ou É não? simples isso, tá, irmão? Quarta-feira que vem eu vou falar sobre isso, mas eu vou dar só uma caninha. Lembre o seguinte, você pode inventar o nome que for, mas na hora, quem vai responder pela empresa é o dono. A esse eu devo submissão. Você pode botar o nome que for, é colaborador, é cooperador, tudo que é o que inventar aí. Mas na hora H, quem vai assumir, quem vai responder pelos bens, quem vai preso pelo que fez errado, é o dono. A esse eu tenho que me submeter. E isso não muda. A não ser que tenha mais de um. Aí vai todo mundo. Aí a pessoa quer? Ela quer um ônus. Ou melhor, quer o bônus. Mas não quer o quê? O ônus. Seja servo. Seja servo. Como o nosso Cristo. E obediente. Pesado, né?